TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos ao nosso sábado com um resumo da semana para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Está na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e é claro, tem o nosso WhatsApp DDD 24, o telefone é o 99323 1675, manda sua mensagem, participa aqui conosco, viu? Vamos então às notícias deste sábado, dia 10 de maio. Mega show da Lady Gaga impulsiona turismo e economia criativa no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro lança plataforma para treinar funcionários de bares e restaurantes sobre violência contra a mulher. A Associação Brasileira de Bancos lança campanha para combater golpes no Dia das Mães. Jovem morre em brinquedo no parque de diversões Crazy Park na Expo Petrópolis. IMP do Rio aponta 12 possíveis irregularidades no Crazy Park. Câmara Municipal cria comissão para acompanhar eventos em Petrópolis. E você vê também, alergologista explica como se prevenir das doenças típicas do outono. Agora no Correio Serrano na TV. Nós começamos a nossa edição, claro, sempre olhando o que é notícia lá no nosso Correio da Manhã. A gente vai dar uma olhadinha na primeira página, lembrando que as edições, né, de todos os nossos Correios são para o final de semana. Primeira página aí, claro, mostrando o Papa eleito, né, o novo Papa, Leão XIV. Você confere essa reportagem especial na página 8, falando tudo sobre o novo pontífice da Igreja Católica. E claro, a gente tem que olhar com um olhar mais focado aqui para a nossa região também. Lá na página 12, a gente vai direto para o Petropolitano, olhar aí sobre greve, não é isso? Exatamente. Lá na página 12, portões do Museu Imperial em Petrópolis fechados por servidores, está na nossa página 12, e eles pedem por melhores condições de trabalho. Esse foi um dos pontos principais. Eu vou ler um trechinho aqui da reportagem, porque na última quinta-feira o Museu Imperial, localizado em Petrópolis, amanheceu de portas fechadas devido à paralisação promovida pelos servidores federais da cultura filiados ao Ministério da Cultura. Os colaboradores se organizaram pedindo a implementação do Plano de Carreira da Cultura, reivindicando melhores condições de trabalho e a adequação do orçamento para manutenção e aprimoramento dos serviços lá no Museu Imperial. O protesto acontece de forma simbólica em todos os equipamentos de cultura ligados ao Ministério da Cultura pelo Brasil, e o ato começou no dia 29 de abril com o intuito de reforçar a necessidade de reestruturação do planejamento da União perante as unidades museológicas e instituições culturais. E aqui você vê uma reportagem completa, tem também a fala dos servidores, por exemplo, a servidora federal Josiane Brandão, ela fala o seguinte, que essa luta não é de agora. No ano passado, em junho, fizemos a mesma movimentação, porém não tivemos retorno. Desde então, não tivemos negociação. Foram 6 reuniões marcadas com o Ministério da Gestão e Inovação. Essa é uma luta que não é somente salarial, é para defender as instituições federais de cultura e para defender as políticas públicas. Por quê? Porque estamos tendo uma evasão enorme dos servidores na cultura, porque não somos organizados. Então tá aí, Petrópolis aderindo a essa paralisação que ocorre desde o dia 29 de abril em todo o país. Isso. Demorou até para chegar aqui, né? Anteontem, dia 8, é que eles abriram... Quinta, né? Na quinta-feira que eles resolveram fechar as portas aí do Museu Imperial.
Tem mais sobre Petrópolis lá no nosso Serrano, na página 13, viu? Ali tá falando que Petrópolis deverá reduzir fila de ortopedia em 6 meses. O prazo último, e aí, claro, que foi o Ministério Público do Rio que se manifestou sobre esse novo acordo com o Hospital Santa Teresa. A gente lembra que o HST, ano passado, queria parar com todos os atendimentos. Deu um prazo até abril desse ano, que foi renovado, né? Teve até aquela coisa do ex-prefeito falar, olha, deu um prazo até abril aqui contratado para o governo, para o próximo governo ter como conversar com o Hospital Santa Teresa. O governo atual se mexeu ali, o governo do estado também ajudou e foi firmado um novo acordo. Isso eu estou relembrando toda a história aqui. Mas o prazo dado pela prefeitura para a fila de ortopedia foi de 12 meses. E o Ministério Público falou, 12 não, 6, por favor, viu? Então aqui na matéria explica tudo certinho, como vai se dar esse prazo e o porquê foi pedido esse prazo. Relembra que o contrato firmado com o Hospital Santa Teresa, o novo, né? É o novo contrato aqui, a ação também prevê aí o pagamento aí, olha, parcelado da dívida da prefeitura com a unidade hospitalar, que é de pouco mais de 14 milhões, é uma dívida que vem se arrastando já há muito tempo. Então você confere tudo isso aqui, conta o caso lá na 4ª Vara Civil de Petrópolis, como é que foram dadas as negociações, ou seja, remonta todo o caso e agora sobre essa fila da ortopedia. Vai ser cumprida? Não sabemos, né? E ali embaixo, ali, alunos de Nova Friburgo realizam um projeto voltado à sustentabilidade, viu? Estudantes recolhem mais de 1,5 mil quilos de resíduos. Interessante, acho muito bom, acho que é o tipo de projeto que tem que se estender a todas as escolas, viu? Cuidar do nosso meio, cuidar dos nossos mananciais, cuidar das nossas árvores é sim importante. A gente sabe que a gente precisa construir, precisa ter mais espaços aí para as pessoas morarem, mas não precisa sair destruindo tudo, né? E campanha de vacinação contra a gripe em Nova Friburgo também conta, lembrando que hoje, dia 10, aqui em Petrópolis, né, vai ter o dia D, né? Isso. E aí, então todo mundo aí pode ir se vacinar, porque os postos, vários postos de saúde e unidades de saúde estarão abertas para vacinação. Pessoal, é isso. No nosso jornal tem muito mais, claro. Lembro de novo da página 8, lá a página especial falando sobre o novo pontífice. Claro, relembrando aí todo o caminho dele até ser o novo Papa. Você confere tudo nas bancas, R$2 somente, né? Aqui na nossa região. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Caixa Econômica começa a oferecer Minha Casa Minha Vida para a classe média. Pois é, e você vai ver também que nova tabela do imposto de renda entra em vigor. O Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o mega show da Lady Gaga, que levou mais de 2 milhões de pessoas para a orla de Copacabana, gerou grande impacto para a economia fluminense. De acordo com a Secretaria de Estado de Turismo, estima-se que o evento tenha gerado 600 milhões de reais em ganhos somente na capital do estado. Neste sábado, dia 3 de maio, foi realizado o mega show da cantora norte-americana Lady Gaga na orla de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. O evento, que reuniu cerca de 2 milhões e 100 mil pessoas na localidade, gerou grande impacto na economia do estado, tanto na parte turística quanto na área da economia criativa. De acordo com estimativas da Secretaria de Estado de Turismo, a Setur-RJ, e também da Turismo, o evento injetou aproximadamente 600 milhões de reais somente na capital. O retorno para o estado foi 20 vezes maior em relação aos 30 milhões de reais investidos pelo governo estadual e municipal para a realização do evento. Ao todo, o governo do estado destinou 15 milhões de reais por meio da Lei de Incentivo à Cultura, mesmo valor que foi aportado pela Prefeitura do Rio para o show. O evento contou ainda com patrocínio de empresas privadas. Os investimentos trouxeram grande retorno para os empreendedores locais, como no caso de Michele de Castro. O show da Lady Gaga foi excelente, de ótima qualidade. Espero que tenha mais shows como esse, porque o que a gente costuma fazer como ambulante em carnaval, em um mês a gente fez na noite do show. A proprietária de um café na capital, Pamela Negreiros, também espera que aconteçam mais shows como este no Rio de Janeiro. Ela conta ainda que a demanda nos dias próximos ao show foi tão grande que mais funcionários precisaram ser contratados. O sucesso foi tão grande que nós tivemos que contratar mais 3 funcionários extras por conta da demanda do público. O movimento também foi bom em estabelecimentos como a loja de souvenirs de Manhal Hamad, que, de acordo com o comerciante, teve 70% de aumento nas vendas chegada da artista no país. Valeu a pena, sim, e nunca vi tanta gente igual dessa vez. Eu trabalho aqui há 40 anos, nem no ano novo teve tanta gente circulando na rua. A rede hoteleira da cidade também apresentou alta na taxa de ocupação do período, que atingiu média de 86,6%. Segundo o portal Hotéis Rio, as unidades em Ipanema e Leblon lideraram o ranking com 96,45% de ocupação, seguido de Copacabana e Leme, com 95,63%. E o governo do estado divulgou o balanço das ações realizadas para garantir a segurança e o bem-estar da população durante o show da Popstar. De acordo com o levantamento da Secretaria de Estado de Segurança Pública, foi registrada uma ocorrência a cada 8.750 pessoas presentes no show da Lady Gaga, realizado no sábado na orla da praia de Copacabana. Vitor Santos, secretário de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro, destacou a importância da integração das polícias militar e civil para a segurança da população durante o espetáculo. O trabalho integrado das duas secretarias de segurança da PM e da Polícia Civil foi fenomenal, mostrando que essa integração, essa coordenação, ela é fundamental para que a gente tenha esse resultado. Os indicadores obtidos diante dessa mega operação, que contou com mais de 5 mil agentes das forças de segurança, representam o êxito de mais um grande evento,
o que fortalece e consolida a imagem do Rio de Janeiro como capital dos grandes eventos. Os agentes da Polícia Militar conduziram 47 pessoas à delegacia e apreenderam 251 objetos cortantes. Além disso, realizaram a prisão em flagrante de 2 adultos e apreenderam 2 adolescentes e 4 celulares. Já a Polícia Civil registrou mais de 240 ocorrências em Copacabana. Foram 6 presos em flagrante e 5 menores apreendidos. Em destaque, os agentes atuaram ainda em 2 frentes: a Operação Fake Monster, que desarticulou a ameaça de ataque com explosivo ao público do show, e a Operação Rastreio, que resultou na prisão de 16 pessoas por envolvimento em roubos, furtos e receptação de celulares. 200 aparelhos foram recuperados na ação. O secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Cury, destacou ainda o tipo de crime que mais foi registrado durante o evento. Foram registradas cerca de 240 ocorrências nas delegacias, a maioria delas, grande maioria delas, cerca de 95% de furto, principalmente furto de telefone celular. O programa Segurança Presente fortaleceu ainda mais o esquema, com 100 agentes e 42 veículos posicionados nas ruas ao redor do evento. Além disso, a Operação Lei Seca promoveu 26 fiscalizações espalhadas pela região metropolitana. Os agentes abordaram 3.016 motoristas, registraram 1.112 infrações e 328 multas por alcoolemia. Já o Corpo de Bombeiros contou com 400 militares. O coronel Tarcísio Antônio de Salles destacou a quantidade de salvamentos no mar no período. E somente no dia do show fizemos 331 salvamentos marítimos. E do dia 1º à madrugada do dia 4, nós fizemos 1.050 salvamentos nas praias. Vejam, é um número muito significativo. Foram registrados aproximadamente 600 mil turistas no Rio. 363 mil chegaram pelo aeroporto Tom Jobim e mais de 240 mil passageiros chegaram pela rodoviária Novo Rio. O subsecretário de Turismo do Estado, Marcelo Monfort, relatou o retorno que esses turistas trouxeram para o Rio. Um retorno estimado em 600 milhões para a economia do nosso Rio de Janeiro, 96% de ocupação hoteleira, Copacabana e Ipanema, segundo dados do Hotéis Rios, e um investimento do Estado em torno de 15 milhões de reais. E o Rio de Janeiro lançou uma plataforma de treinamento da Secretaria de Estado da Mulher em parceria técnica com a Livre de Assédio, para profissionais que trabalham em espaços públicos e privados de convivência, a começar pelos trabalhadores de bares e restaurantes do Estado. O Estado do Rio de Janeiro lançou na segunda-feira uma plataforma de treinamento do protocolo Não é Não, Respeite a Decisão, para treinar funcionários de restaurantes e bares. O evento de lançamento contou com a parceria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e reuniu representantes do Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Grupo Apresenta, que reúne produtores de eventos, Vasco da Gama, Rede de Hotéis Arena, Firjan, além de autoridades do Ministério Público do Trabalho, Judiciário, Defensoria Pública, Polícias Militar e Civil e Ordem dos Advogados do Brasil. A plataforma digital une ferramentas para validação segura de dados e estratégias para capacitação de adultos. Além disso, serão transmitidas orientações práticas sobre o que fazer para prevenir casos de assédio e como proceder quando esses crimes acontecerem em estabelecimentos públicos. Heloísa Aguiar, secretária de Estado da Mulher, destacou a importância dessa plataforma para o Rio de Janeiro, visto que, segundo ela, o Estado é uma referência no turismo e entretenimento, para que todas as mulheres se sintam seguras em todos os espaços de convivência. Então hoje é uma data muito simbólica que a gente começa aos treinamentos para bares e restaurantes no primeiro momento, depois para hotéis, shopping centers, casas de shows, enfim, é o Rio de Janeiro se posicionando cada vez mais para espaços seguros para as meninas e mulheres. A capacitação tornou-se obrigatória com a publicação do decreto número 49.520 de fevereiro de 2025, que instituiu o protocolo Não é Não, Respeite a Decisão e o selo Mulher Mais Segura no Estado do Rio. Todos os estabelecimentos ligados a bares e restaurantes deverão realizar a capacitação com prazo de 120 dias para início da fiscalização, uma parceria entre Secretaria de Estado da Mulher e Ministério Público. A superintendente destacou ainda como serão as aulas do curso. Busquem informação através do site www.nãoenãorj.com.br. Todos os profissionais terão acesso gratuito, de fácil entendimento, com linguagem simples, para que vocês estejam preparados para acolher as mulheres.
A decisão da Secretaria de Estado da Mulher em usar a tecnologia como aliada ao combate à violência de gênero vai permitir que haja um maior controle das empresas que vão capacitar seus funcionários. A próxima etapa a entrar em vigor é o selo Mulher Mais Segura, que será oferecido aos espaços que tiverem pelo menos 70% das suas equipes treinadas anualmente e um plano contínuo de formação para novos colaboradores. Para receber o selo, também é necessário uma sinalização do espaço, obrigatoriamente em mesas, salões, banheiros, pontos de vendas de bebidas alcoólicas e locais de circulação de pessoas, para informar que ali é um lugar onde os trabalhadores fizeram um curso para auxiliar o público feminino. Além disso, deverão informar sobre o que fazer e como acionar a rede de proteção à mulher. E a Associação Brasileira de Bancos lançou a campanha Tem Cara de Golpe, que destaca algumas das fraudes mais comuns no Dia das Mães, praticadas por estelionatários, e orientações para realizar aí compras pela internet de forma segura. O Dia das Mães, que acontece neste domingo, dia 11, é uma das datas mais celebradas pelo comércio do país, movimentando milhões de reais e, conforme o índice Cielo do varejo ampliado, as vendas subiram 6,8% em 2024, comparando com o ano anterior. Além disso, a data também é acompanhada de muitas fraudes relacionadas ao comércio. E para se prevenir de possíveis golpes, a principal dica da associação é que o consumidor ative os mecanismos de segurança em seus dispositivos, como a autenticação em 2 etapas, a proteção de aplicativos bancários e o bloqueio remoto. A campanha também indica que a pessoa não compartilhe senhas ou dados pessoais em ligações ou mensagens de origens duvidosas. No caso de cair num golpe, o consumidor deve notificar imediatamente o banco ou operadora de cartão, pelos canais oficiais, além de registrar um boletim de ocorrência. Uma outra recomendação é comunicar a operadora de telefonia em caso de smartphone roubado, perdido ou furtado, além de bloquear completamente o dispositivo para evitar o uso indevido de aplicativos financeiros. Alguns dos golpes mais comuns aplicados durante o Dia das Mães são entrega de brindes ou presentes com maquininha manipulada, golpes envolvendo falsos pedidos online, centrais de atendimento falsas e golpes com mensagens de texto como SMS. A Associação Brasileira de Bancos ressaltou que estelionatários costumam aplicar golpes em datas como essas, quando a pessoa está mais vulnerável, já que é uma data com apego emocional e altamente movimentada pelo comércio. E o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas divulgou a edição deste ano do Relatório de Desenvolvimento Humano. Com o novo documento, o Brasil sobe para a posição de número 84 no ranking do IDH. O documento atualiza o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, de 193 países, com base em informações de 2023 sobre indicadores de expectativa de vida, escolaridade e Produto Interno Bruto, o PIB per capita, medido por indivíduo. O Brasil aparece na posição de número 84, com IDH de 0,786, um índice considerado de desenvolvimento alto, levando em conta que a escala vai de 0 a 1,0. Em relação a 2022, o IDH do país cresceu 0,77%, porque o índice era de 0,780, sendo ajustado este ano. Em 2022, o Brasil estava na posição 89, o que significa que o país subiu 5 colocações. O relatório também mostra a evolução do país nos períodos de 2010 a 2023, com aumento médio anual de 0,38% e de 1990 a 2023, com um crescimento médio de 0,62%. Segundo o PNUD, os países são divididos em 4 grupos, de acordo com o IDH. Aqueles com a pontuação a partir de 0,800 são considerados de alto desenvolvimento humano. O Chile é o país na melhor posição entre as nações da América Latina e Caribe, na posição número 45, com 0,878 pontos. Outros 9 latino-americanos e caribenhos estão neste grupo, com alguns sendo Argentina, Uruguai, Antigua e Barbuda, São Cristóvão e Neves, Panamá, Costa Rica, Bahamas, Barbados e Trinidad e Tobago. Na média, o IDH da região subiu 0,778 em 2022 para 0,783 em 2023, uma alta de 0,64%. O relatório da ONU também apresenta um ajuste do IDH, levando em consideração o aspecto da desigualdade social. Nesse caso, o IDH do Brasil é ajustado para 0,594, o que faz com que o país fique apenas na 105ª posição global e caindo para a categoria de IDH médio,
com a Islândia tendo o IDH com pouco ajuste, ficando em 0,923. E o IDH mundial ajustado fica em 0,590. E já começou a valer a isenção do imposto de renda de pessoa física para quem recebe até 2 salários mínimos. Uma primeira mudança da tabela foi sancionada em maio do ano passado. A mudança deve ser sentida pelo contribuinte no ano que vem, com o período de entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física, o IRPF 2026, que leva em conta os rendimentos do ano de 2025. E para o contribuinte que paga, a mudança é um ótimo sinal. A medida entrou em vigor na última quinta-feira e prevê a isenção do imposto de renda para quem recebe uma renda mensal de até 2 salários mínimos, equivalente a R$ 3.036. Sendo assim, para quem recebe mais que 2 salários mínimos por mês, de maio de 2025 em diante, deverá pagar o imposto de renda de acordo com as faixas da tabela. Assim como no ano passado, as mudanças afetam apenas as 2 primeiras faixas de cobrança, com os demais intervalos da tabela progressiva seguindo com os mesmos valores desde 2015. Os valores ficaram distribuídos da seguinte forma: até R$ 2.428,80 haverá isenção no imposto de renda. A partir de R$ 2.428,81 até R$ 2.826,65, a cobrança será equivalente a 7,5% da renda mensal. De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, a cobrança será de 15%. De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68, a cobrança será de 22,5%. E acima de R$ 4.664,68, a cobrança será de 27,5%. O contador Guilherme Lima vê a mudança de maneira positiva, uma vez que a maior parte da população tem uma renda de até 2 salários mínimos e será favorecida pela mudança. Sendo aprovada essa nova tabela, vai beneficiar uma grande parcela da população petropolitana e acredito que do país em geral. Porque a maior parte da população ganha ali entre 2 e 3 salários mínimos, que vai ficar dentro dessa nova faixa de isenção. O imposto de renda também está fortemente relacionado ao valor estabelecido do salário mínimo, uma vez que a quantia a ser paga é influenciada pela renda mensal derivada do salário mínimo. Para esse ano, o valor definido por decreto foi de R$ 1.518, representando um ganho maior do que a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, apurado nos 12 meses até novembro de 2024. O contador também reforça que, mesmo com a variação do salário mínimo, a tabela referente ao imposto de renda sofria pouquíssimas variações. A tabela já vinha há muito tempo, como até desse ano de 2024, né? Com poucas variações de um ano para outro. Era só reajustar, né, um percentual um pouquinho no valor da receita. Dessa vez está aumentando bastante o limite da isenção. Há ainda um projeto de lei que visa a reforma ampla da tabela do imposto de renda, com isenção para quem ganha até R$ 5.000, enviado ao Congresso em março. O projeto em questão prevê compensar a perda de arrecadação com contribuintes de menor renda por meio da cobrança de alíquotas fixas adicionais para quem ganha acima de R$ 600 mil. Caso haja aprovação, as regras podem valer a partir de 2026. As famílias com renda mensal de até R$ 12.000 podem contratar a nova modalidade do Minha Casa Minha Vida voltada à classe média. A Caixa Econômica Federal começou a oferecer os empréstimos da nova categoria do programa habitacional. Líder no financiamento imobiliário no país, concentrando cerca de 70% das operações de crédito no setor, a Caixa pôde começar a operar a nova categoria, após o Conselho Monetário Nacional regulamentar na última semana as mudanças no Minha Casa Minha Vida. Isso porque era necessário definir o uso de fontes alternativas de recursos no programa habitacional, além do fundo de garantia do tempo de serviço. Apelidada de faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, a nova modalidade oferece financiamento com juros nominais de 10% ao ano e prazo de até 420 meses e permite financiamento de imóveis de até R$ 500 mil. Até 80% do valor de imóveis novos poderão ser financiados. Para imóveis usados, o percentual financiado cai para 60% nas regiões Sul e Sudeste e mantém-se em 80% para as demais localidades.
A nova modalidade do programa habitacional oferecerá crédito com recurso dos lucros e dos rendimentos do FGTS e dinheiro próprio dos bancos, como depósitos na caderneta em poupança e investimentos em letras de crédito imobiliário. E o governador Cláudio Castro sancionou a lei que autoriza o Detran do Rio de Janeiro a entregar documentos em domicílio e ampliou o serviço oferecendo aí a entrega gratuitamente à população fluminense, que poderá optar em receber em casa ou a identidade civil, né, a Carteira Nacional de Habilitação, ou mesmo receber o certificado de registro e licenciamento de veículos. De autoria do deputado estadual Vinícius Cozzolino, o projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio em abril. O governo do estado, por intermédio do Detran RJ, está nos trâmites finais para a assinatura de uma parceria com os Correios, empresa que ficará responsável pelo transporte e entrega dos documentos. A instituição atende os critérios da Lei Geral de Proteção aos Dados, que garante o sigilo e segurança dos documentos. Segundo o governador Cláudio Castro, a ação do estado visa agilizar a vida da população, beneficiando especialmente idosos e pessoas com deficiência. O grande foco, o grande objetivo disso é essa jornada do cidadão. É o cidadão poder entender que o governo está ali para facilitar a vida dele, para ajudar a vida dele, que realmente a vida do governo seja uma vida de otimizar e dizer que eu espero que a gente ainda tenha mais ações como essa. Com a regulamentação da entrega a domicílio de documentos do Detran, passa a ser possível o envio de documentos como a Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir, permissão internacional para dirigir, registro geral e o funcional da SAEP, que são documentos emitidos pelo departamento, trazendo mais agilidade, modernidade e eficiência aos serviços prestados em favor da população fluminense. E uma pesquisa mostra que 3 em cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos ou não sabem ler e escrever ou sabem muito pouco a ponto de não conseguir compreender pequenas frases ou identificar números de telefones ou preços. São chamados analfabetos funcionais. Esse grupo corresponde a 29% da população. Os dados são do Indicador de Alfabetismo Funcional, divulgado nesta segunda-feira, e acendem um alerta sobre a necessidade e importância de políticas públicas voltadas para reduzir essa desigualdade entre a população. O INAF traz ainda outro dado preocupante. Entre os jovens, o analfabetismo funcional aumentou. Enquanto em 2018, 14% dos jovens de 15 a 29 anos estavam na condição de analfabetos funcionais, em 2024, esse índice subiu para 16%. Segundo os pesquisadores responsáveis pelo estudo, o aumento pode ter ocorrido por causa da pandemia, período em que as escolas fecharam e muitos jovens ficaram sem aulas. O indicador classifica as pessoas conforme o nível de alfabetismo, com base em um teste aplicado a uma amostra representativa da população. E você vai ver depois do intervalo que Ministério Público Federal obtém condenação por trabalho análogo à escravidão em restaurantes de Teresópolis. Um caso assim absurdo, né? Pois é, e você vai ver também. Campanha Maio Amarelo convida motoristas a desacelerarem nas rodovias. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E olha, a gente começa esse bloco falando que um jovem morreu e 2 mulheres ficaram feridas em um brinquedo do parque de diversões Crazy Park na Expo Petrópolis. Foi na noite de sábado passado. Uma mulher teve ferimentos, mas foi liberada. E outra teve escoriações e foi liberada ainda na madrugada. Vamos conferir como foi. O homem de 19 anos faleceu ao chegar na UPA de Itaipava devido a múltiplas lesões. O acidente ocorreu no brinquedo chamado Expresso do Amor, da empresa Crazy Park, entre os shows dos artistas Glória Groove e Pedro Sampaio. Foi a primeira vez em que a empresa atuou na cidade. Anteriormente, o serviço dos brinquedos era realizado pela Playcity. Aí, rapaziada, eu vou falar pra vocês, não vem nesse brinquedo do parque não, valeu? Tô aqui agora, o menor acabou de morrer do brinquedo, tá? O bagulho ali parece que soltou, menor. O menor foi voando na do brinquedo até o brinquedo parar. A Polícia Civil informou que foi instaurado um procedimento policial para apurar as circunstâncias do acidente ocorrido no parque de diversões. A perícia técnica foi realizada no local e testemunhas iniciais foram ouvidas. Outras testemunhas seguem sendo convocadas e ouvidas no curso da investigação. A Prefeitura de Miguel Pereira, cidade onde João residia, divulgou uma nota oficial lamentando profundamente pela morte do jovem. João foi descrito como uma pessoa querida, marcado por sua gentileza, exemplo de vida e dedicação à família. Em nota, a empresa Crazy Park informou que os representantes legais do parque estão colaborando com as autoridades competentes para investigar e esclarecer os fatos ocorridos. Também em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que cassou o alvará do parque de diversões pela manhã de sábado. Já no domingo, a Prefeitura de Petrópolis realizou, junto a equipes do PROCON, uma ação para garantir a devolução dos valores pagos pelos consumidores que haviam adquirido os ingressos para usar os brinquedos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em Petrópolis, instaurou um inquérito civil para apurar aí as circunstâncias do acidente. O inquérito vai apurar as condições de funcionamento do local. Além disso, o Ministério Público do Rio também vai investigar as circunstâncias e qualidade do atendimento de saúde prestado às vítimas. Pois é.
E essa primeira vistoria já foi feita, viu? Porque documentos divulgados pelo Ministério Público Estadual e pelo Batalhão do Corpo de Bombeiros apontam aí 12 possíveis irregularidades no Crazy Park que estava instalado no Parque Municipal Paulo Hatz, em Itaipava. A vistoria foi realizada após esse acidente que matou o jovem de 19 anos e deixou 2 mulheres feridas no último fim de semana. O MPRJ, através da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, propôs um procedimento de tutela provisória antecipada em caráter antecedente à empresa Crazy Park, após a morte de um jovem em um dos brinquedos do parque no último fim de semana. Segundo o documento protocolado, uma equipe do Grupo de Apoio aos Promotores também compareceu ao local no sábado, para acompanhar a vistoria dos bombeiros. Os militares percorreram todos os brinquedos, avaliaram as condições de cada um e também o cumprimento das exigências propostas. Dentre as irregularidades constatadas pelo CBMERG que culminaram na interdição do parque de diversões foram o número de extintores incompatíveis com a quantidade autorizada, geradores de energia não estavam devidamente cercados por grades, pontos de oxidação em componentes de metal em alguns brinquedos e pontos de energia elétrica expostos ao público. Além da morte de João Vitor Souza Trindade, de 19 anos, em um dos brinquedos, 2 mulheres também ficaram feridas. As vítimas foram socorridas dentro do parque e encaminhadas para a unidade de pronto atendimento de Itaipava e liberadas em seguida. João, que era morador de Miguel Pereira, faleceu devido a múltiplas lesões. E ao grupo Correio da Manhã, a defesa do Crazy Park respondeu que o gerador não estava totalmente isolado porque as cercas foram utilizadas para interditar o brinquedo. Além disso, o advogado do Crazy Park explicou também que, quanto aos extintores, no momento da estreia do parque de diversões e durante a operação, havia 16 no local. Isso foi o que eles falaram. Mas que durante a vistoria, essa vistoria do Corpo de Bombeiros e do Ministério Público, havia somente 12 e que provavelmente essa diferença pode ter acontecido por conta de furto ou sumiço. Sumiu. Tipo, ninguém sabe, ninguém viu. Pode ter sido furto, ali na correria, né? O pessoal aproveitou, pode ter acontecido também. Olha, mudando de assunto, ou melhor, continua mais ou menos no mesmo assunto, só que tardiamente, né? A Câmara Municipal aprovou na sessão de terça-feira a criação de uma comissão especial para acompanhar eventos permitidos, executados e apoiados pela Prefeitura de Petrópolis. O projeto tem o objetivo de garantir maior fiscalização por parte do Legislativo Municipal. De autoria do vereador Tiago Damasceno, o projeto de lei destaca que a necessidade de maior acompanhamento ficou evidente após a morte do menino João Vitor, de apenas 19 anos, que foi arremessado de um brinquedo do Parque Crazy Park, que funcionava em paralelo com a exposição de Petrópolis, no Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, em Itaipava. O projeto de lei aumenta a fiscalização sobre o funcionamento de parques de diversão. O vereador também apresentou um projeto de lei que segue em discussão na Câmara e amplia as exigências para a concessão de alvarás de licença e funcionamento para parques de diversão, carretas da alegria, circos e atrações similares em Petrópolis. Além da aprovação do Corpo de Bombeiros e da documentação que já é necessária, passa a ser obrigatória a apresentação de um laudo técnico assinado por profissional competente que atesta a segurança e a manutenção de todos os equipamentos e brinquedos. O projeto tramita em regime de urgência e deverá ser votado nas próximas sessões. Além disso, será vedada a concessão de alvará para as atrações ou segmentos que tenham sido responsáveis por acidentes fatais ou graves, conforme registrado em boletim de ocorrência ou processo judicial nos últimos 24 meses, a partir da solicitação de autorização para funcionamento. E a gente fala agora de um assunto revoltante. O Ministério Público Federal conseguiu na Justiça a condenação de empresários de Teresópolis por trabalho em condição análoga à escravidão em restaurantes da cidade. Acompanhe. A denúncia do Ministério Público Federal, apresentada em 13 de novembro de 2014, detalhou um amplo esquema de exploração de trabalhadores que eram submetidos a condições que violavam a dignidade humana nos restaurantes Novilho de Ouro e Varietá, em Teresópolis. Foram condenadas 4 pessoas, entre proprietários e gerentes dos restaurantes.
as investigações e a instrução processual comprovaram que os empregados eram obrigados a cumprir jornadas de trabalho excessivas, de 14 a 15 horas por dia, sem o devido pagamento de horas extras ou adicionais noturnos. Além disso, os trabalhadores eram submetidos a condições precárias de moradia em locais insalubres e superlotados. Também foi confirmado que o fornecimento de alimentação era feito com o reaproveitamento de sobras dos clientes dos restaurantes. Ainda segundo a denúncia, as vítimas sofriam ameaças, agressões físicas e verbais, além de intimidações constantes. Um dos réus chegou a ser acusado de ameaçar um funcionário com uma arma de fogo. Outro utilizava chicotes e arremessava objetos para intimidar os empregados. Também ficou comprovado que os acusados descontavam de forma abusiva valores referentes a passagens, uniformes e objetos quebrados, impedindo que os trabalhadores acumulassem recursos para retornarem a seus locais de origem. A sentença reconheceu a prática de todas as formas previstas no artigo 149 do Código Penal de trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes e restrição de locomoção por dívida, o que configura o crime de redução à condição análoga à de escravo. Além disso, o ato foi qualificado como crime continuado, o que agravou a pena dos réus. Cada acusado foi condenado a 5 anos de reclusão e 16 dias multa, com base na gravidade das consequências para vítimas, o que inclui sequelas psicológicas. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos foi considerada inaceitável. Os réus ainda vão poder recorrer em liberdade e a fixação de valor mínimo para reparação por danos morais coletivos foi apresentada ao juízo civil para análise. E entramos em contato com o jurídico do grupo Novilho de Ouro, que informou que os estabelecimentos não vão se manifestar neste momento. Pois aí, olha só, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro publicou um manifesto sobre novos registros feitos por moradores no entorno das obras do túnel extravasor, no bairro Quissamã, em Petrópolis. Lembramos das obras lá do túnel extravasor feitas pelo Estado, né? Segundo o documento enviado à Justiça, movimentações de terra, fissuras e um possível comprometimento estrutural do solo foram registradas no dia 24 de abril. Apesar disso, as obras de reparo já começaram a ser feitas na localidade pela Prefeitura de Petrópolis. A ação movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foi registrada na 4ª Vara Civil de Petrópolis e teve início após relatos de moradores sobre problemas recorrentes de inundações e transbordamentos de esgoto, especialmente após o início das intervenções no túnel extravasor em Petrópolis. Quem vive na região afirma ainda que também foram registradas movimentações de terra, fissuras e um possível comprometimento estrutural do solo próximo a uma casa na rua Palatinto, no bairro Itamaraty. Tamara mora há 3 anos no imóvel que foi prejudicado. Eu ia começar a trabalhar com ele e reestruturar ele. Aí o pessoal que trabalha comigo veio aqui para poder fazer, né? E quando a gente começou a escavação, a gente descobriu, né, o pior, né? Que ali embaixo estava tudo oco, igual essa rua inteira ficou. Logo que percebeu os problemas na estrutura da casa, Tamara passou a ter medo da possibilidade de uma tragédia no local. Um perigo. Aí a gente, graças a Deus, né, o pessoal aqui da rua, né, eles têm uma associação, tem um pessoal que ele trabalha com isso, ele correu atrás juntamente comigo, fui na Defesa Civil correr atrás, eles vieram aqui o governo, né, o pessoal do governo, a Secretaria de Obras, e eles começaram a obra. Aqui foi o local da ocorrência da denúncia do Ministério Público. A primeira parte das obras já foi concluída pela Prefeitura de Petrópolis e o buraco, inclusive, já foi tampado. Tamara destaca também o que foi feito no local até o momento. Quebraram ali, começaram a fazer a concretagem e agora falta fazer a parte de dentro para finalizar. Aí depois a gente vai continuar o muro. A moradora, que é engenheira, explicou quais serão os próximos passos da obra e disse que espera que até em 15 dias as ações sejam concluídas. Ele falou que tem que esperar o tempo de cura do concreto, que é verdade, né? A gente precisa esperar pelo menos 7 dias. Acredito eu que semana que vem eles devam voltar para finalizar. Agora já foi feita a maioria das coisas, né? Já precisar no máximo quebrar ali o meio e acabar de fazer a concretagem. Se realmente a gente fizer do jeito, acabar, né? Porque o começo já, graças a Deus, já foi realizado, eu fico mais tranquila, né? Só que é aquilo, não adianta só reparar a minha casa e ter outros problemas do lado, né? Hoje eu fiz a minha garagem, hoje eu sei que a minha garagem tá segura. E o restante do lado, como é que tá? Em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas do Estado disse que ainda não foi notificada oficialmente sobre o assunto e informa que os eventos citados não têm nenhuma relação entre a obra de reforço estrutural realizada no túnel extravasor.
E começou na última terça-feira no Palácio de Cristal a campanha de conscientização contra a violência no trânsito do Maio Amarelo. Ao longo de todo o mês de maio, a Prefeitura de Petrópolis vai realizar uma série de palestras, ações educativas e até simulações de acidentes para alertar a população sobre os riscos no trânsito e sobre uma conduta responsável. Inclusive, ali no centro da cidade, no Obelisco, eles já colocaram, né, um carro totalmente destruído depois de uma batida e também uma moto toda danificada por conta de imprudência no trânsito. A abertura oficial do Maio Amarelo, que neste ano tem como tema Desacelere, sua vida é mais importante, contou com a participação da equipe de operação do Lei Seca. No evento de abertura, o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, explicou como funciona a campanha, que tem como maior objetivo salvar vidas. O Maio Amarelo é uma campanha de trânsito que permite que a gente guarde o mês para ter mais sensibilidade à forma com que a gente conduz, dirigir com mais prudência, com mais cautela, com mais calma, desacelerando, sabendo que o que importa é como a gente vive a vida e não a velocidade que a gente tem no trânsito. Desde 2014, o movimento Maio Amarelo mobiliza o Brasil em prol da segurança no trânsito. Por meio de parcerias com o setor público, iniciativa privada e com os petropolitanos, a mensagem sobre a responsabilidade de todos para a redução de acidentes e mortes em vias e rodovias no país é passada para mais pessoas. Para o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, as iniciativas propostas durante a campanha Maio Amarelo devem prevalecer o ano todo. Então, a gente tem feito ações contínuas, né? Até falei hoje na minha fala aqui no evento sobre nós mantermos as ações de Maio Amarelo não só em maio, mas sim para o ano inteiro, a gente manter essas ações contínuas na cidade, tanto a conscientização faixa de pedestre, uso do cinto, não usar celular, enfim, todas as ações, fora as ações de mobilidade em si, que também acabam irritando menos os motoristas e, consequentemente, tendo menos perigo no trânsito. Lilian Silva é instrutora e diretora de uma autoescola em Petrópolis e reforça a importância dos ensinamentos de trânsito nas salas de aula. Nós somos formadores, né, da educação para o trânsito. Estamos aí com as pessoas que vão começar a dirigir, que vão começar a se integrar nessa vida do trânsito, e é importante que eles já tenham conceitos corretos daquilo que é certo e daquilo que é errado. A programação também incluiu apresentações culturais de alunos da rede municipal de ensino, como o Coral Canta Gunnar, da Escola Gunnar Vingren, que faz uma apresentação especial. Em seguida, os estudantes da Escola Municipal Arnaldo de Queiroz apresentaram o Rap do Trânsito e uma poesia autoral sobre segurança no trânsito. Melhor atrasado que por bobeira morrer. Então pense, onde se agir para a dor de uma tragédia não sentir. E por isso as regras eu vou respeitar para minha vida e diante preservar. Para Genilva Ottoni, professora da Escola Gunnar Vingren, os ensinamentos sobre os cuidados no trânsito são importantes ser falados para as crianças, para que no futuro melhores motoristas sejam formados. Eles estão crescendo, estão sendo conscientizados da importância que é nós termos o cuidado no trânsito, tanto para eles reproduzirem isso para os pais, quanto para a vida adulta deles. A programação segue ao longo do mês de maio até o dia 26, com ações educativas nas escolas, com a participação de autoescolas e diversas instituições da cidade, entre outras iniciativas. Pois é, e ainda nesse tema, em todo o país, com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida, foi lançada a campanha Maio Amarelo 2025, que tem por objetivo ressaltar, a importância da prudência e do respeito às normas de trânsito para preservar a vida. Dados de 2023 do DataSUS do Ministério da Saúde mostram que a cada 15 minutos uma pessoa morre em decorrência de acidentes de trânsito no Brasil. Naquele ano foram registrados mais de 34 mil óbitos no trânsito, um aumento de 987 casos em comparação com os dados de 2023. Excesso de velocidade, distração ao volante e desrespeito às leis foram as principais causas. Já em relação a acidentes ocorridos apenas em rodovias federais, dados da Polícia Rodoviária Federal
Federal mostram que, em 2024, foram registrados cerca de 73 mil acidentes, resultando em mais de 84 mil feridos e 6.100 mortes. Foi o quarto ano consecutivo de aumento no número de mortes em estradas federais, com alta de 10% em relação a 2023. O movimento Maio Amarelo, que reúne o poder público e a sociedade civil, foi criado pela Organização das Nações Unidas em 11 de maio de 2011, dentro da década de ação para a segurança no trânsito, entre 2011 e 2020. A cor amarela, que simboliza a atenção nos sinais de trânsito, é utilizada para colocar em pauta a urgência da redução da violência no trânsito. Para o ano de 2025, o Observatório Nacional de Segurança Viária definiu como tema Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana. Segundo a organização, a mensagem central é de que a verdadeira mobilidade humana se constrói quando todos se sentem seguros e respeitados. E a Prefeitura de Petrópolis abriu o cadastro para a vacinação de pessoas acamadas contra a gripe influenza. O cadastramento acontece até o dia 31 de maio. Podem se cadastrar para vacinação domiciliar pessoas com mais de 60 anos acamadas, com doenças crônicas, imunossuprimidos, com obesidade grave ou outra situação que comprometa a saúde e não permita o deslocamento até um ponto de vacinação. Para garantir a vacinação domiciliar, é preciso fazer um cadastro no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. O cadastramento acontece até o dia 31 de maio. A vacinação será agendada pela equipe de imunização e, em caso de dúvida, o familiar responsável pelo paciente pode entrar em contato pelo telefone 24 99216 9493. Pois é, falando ainda em doenças, né? Agora a gente está na época aí das doenças respiratórias e a mudança de estação traz aí à tona diversas doenças que são típicas desse período que é o outono. Por isso, a TV Correio da Manhã entrevistou um alergologista que apontou as melhores maneiras de se prevenir contra elas e também quais são os grupos de pessoas que devem aí ter mais cuidado durante o período. Com a chegada do outono e grande mudança nas temperaturas, as doenças respiratórias tendem a se tornar mais frequentes. Por isso, tomar alguns cuidados é fundamental. As doenças do outono são principalmente respiratórias, viroses, infecções bacterianas, crises de asma, rinite, sinusite e as viroses em geral. Ele explica que o outono oferece mais risco em relação às doenças respiratórias, por conta da mudança brusca das temperaturas. O outono é uma estação mais problemática do que até o inverno, porque a mudança brusca de outono para inverno não é tão marcada como do verão para o outono. De acordo com o médico, é importante que a população tome medidas para se prevenir. Precauções que implicam em vacinação, vacina para gripe, pneumonia, vírus sincicial respiratório e, se a pessoa for alérgica, manter sua imunoterapia, suas vacinas de alergia em dia. Além da vacinação, o médico aponta ainda que se manter hidratado e adquirir hábitos saudáveis é importante para se preparar para o período. Além disso, é muito importante dar mais atenção às crianças e aos idosos, que são mais vulneráveis às doenças respiratórias. Devemos ter cuidado, especialmente nos extremos da vida, as crianças pequenas e os idosos, que têm o seu sistema imunológico não tão bom quanto na fase adulta, dos 20 aos 50 anos, por exemplo. Pessoas que possuem algum tipo de comorbidade também precisam redobrar os cuidados, pois integram o chamado grupo de risco. Entre elas estão diabéticos, pessoas com colagenoses e que fazem tratamentos imunobiológicos. As pessoas tratadas ou com prevenção com vacinas, melhor a resposta da população em geral. Outro ponto importante é manter a vacinação em dia, porque neste período o sistema imunológico fica mais enfraquecido e requer maior atenção em relação às doenças típicas da estação. Bom, pessoal, eu vou saindo aqui para a gente terminar a nossa edição de sábado, nosso resumo da semana. Segunda-feira, estou aqui de volta, claro, 7h30 da manhã, com muita informação, muita notícia para você, viu? Pois é, gente, e nosso jornal volta na segunda-feira, às 7h30 da manhã. Isso mesmo. Feliz Dia das Mães, é amanhã. Tchau, tchau. É verdade. Feliz Dia das Mães. Tchau, gente.
TVC, a TV do Correio da Manhã.